Olá pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos de derivada simples do nível que a gente está fazendo aí em alguns exercícios, tá? Então vamos verificar alguns casos, na verdade dois, de derivadas. Um deles é este daqui, né? Então para calcular a derivada nós verificamos em qual situação a função se encaixa, né? Então, por exemplo, a gente tem uma fórmula do tipo y igual a u na m, onde m é uma constante, e u variável. O y, né? Vamos colocar assim, y e u variáveis. Bem, não há nenhuma intenção aqui de especificar os conceitos, as condições de derivada, de função contínua. Vamos apenas colocar exemplos práticos assim para você sentir qual é mecanicamente a forma de se fazer a derivada. Bem, a derivada ela é indicada por essa notação dy em relação a x, dx. Então, na verdade, estou fazendo a derivada de y em relação a x. Uma outra forma de indicar a derivada é simplesmente colocando y', que é também a derivada de y em relação a x. Quando nós temos, portanto, uma fórmula do tipo u na m, a derivada de y em relação a x, né? Como calcular, né? Aplicando a nossa fórmula, vamos ver como é que essa fórmula vai ser aplicada. Você, o expoente multiplica o u diminui 1 grau do expoente e você depois deriva o u, né? Essa é a fórmula. Então, para esse caso aqui, vamos colocar um exemplo, né? Vamos ver aqui um exemplo. Exemplo A: y igual a x ao cubo. Então, qual é a derivada de y em relação a x? Então, nós repetimos o 3, né? O expoente, o m aqui é 3, né? Acho que nem vou colocar, o m é 3, e fica, portanto, m, x, o expoente fica 3 menos 1, vezes a derivada de x, que é 1. A derivada sempre do x, assim, vai ser 1, a não ser que o x seja uma função composta. Então, essa derivada dy em relação a x, dy dx, fica, portanto, 3 x, 3 menos 1, 2. E a derivada de x, a gente vai verificar que vai dar 1. Né? Vai dar 1. Então fica 3x². De modo que as coisas ficam mais, digamos assim, rápidas de se fazer. Por exemplo, se eu tenho y igual a 6x ao cubo. Então veja que já temos um 6, a derivada que eu também posso indicar por o y' vai ser 6 vezes 3 x ao quadrado, ou seja, a derivada será 18x ao quadrado, né? Se a gente tem y igual a
2 x à quinta mais x. Veja que nesse caso a gente tem dois termos da minha função. Então é como se você derivasse cada um deles separadamente. Então y' vai ser 5 vezes 2, né? 5 vezes 2, que vai ser igual a 10. Então fica 10 x, 5 diminui de 1, fica 4, mais derivada de x, como a gente viu, dá 1, né? Então essa é a derivada. Um outro exemplo, vamos ver aqui, y igual a 3x na menos 2 mais 1. Então nesse caso o m é menos 2, né? Então teremos y' vai ser 3 vezes menos 2, x menos 2 menos 1, mais a derivada de uma constante sempre vai ser 0. Então o 1 aqui é uma constante, né? Então a derivada de uma constante é 0. Então vai ser mais 0, né? Finalmente, y vai ser igual a 3 vezes menos 2 menos 6. Menos 2 com menos 1, menos 3. Veja que quando esse expoente é negativo, em vez de diminuir em módulo, aumenta em módulo, né? Um outro exemplo, vamos fazendo. Letra E. Y vai ser igual a 2x mais x ao cubo. Então, novamente, derivo cada um deles. Y', derivada de 2x dá 2, né? Porque fica x elevado a 0, mais aqui vai dar 3x quadrado. Então sempre que multiplico 3 diminui uma unidade do expoente, né? E assim sucessivamente. Tem um outro caso que a gente vai ver aqui, é quando nós temos um produto de duas funções. Por exemplo, u vezes v. Ou, por exemplo, x vezes 2x, ou melhor, x vezes e na x, que é uma situação que aparece, né? X vezes e na x. Então, ao derivar um produto, segue essa regra. Y' vai ser, vamos derivar o primeiro. Quando eu coloco linha, estou dizendo que estou derivando. Então, derivo o primeiro, conservo o segundo, mais conservo o segundo, conservo o primeiro, derivo o segundo, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Item A. E teremos a seguinte situação. Y igual, vamos ver aqui, x vezes, vamos ver aqui, e na x. Então, nós temos que derivar o primeiro, né? Y' vai ser igual, derivar o primeiro. Então, eu vou indicar a derivada, né? Só para ficar mais claro com a linha, depois eu faço o cálculo. Então, derivo o primeiro, conservo o segundo, mais conservo o segundo e conservo o primeiro e derivo o segundo, né? Aí teremos derivada de x é 1 vezes e na x, mais x vezes a derivada de e na x.
Para esta derivada nós temos uma fórmula. Y, quando é E na x ou E na u, y' é u vezes E na u vezes u'. Bem, aqui só fazendo uma correção, na verdade é E na u vezes u'. E na u vezes u', ou seja, essa é a fórmula que nós temos que aplicar quando temos uma função exponencial. Então eu vou fazer o que? Repete o E na u, como está aqui. E na u, então E na x, né? Vezes u', vezes a derivada de x, né? E finalmente só escrevendo, y é igual a E na x vezes 1, E na x, mais x E na x, a derivada de x é 1. Colocando o E em evidência, nós teremos, portanto, E na x, 1 mais x, né? Bem, não vamos mais com grau de dificuldade mais que esse aqui. Vamos permanecer nesse e com os exemplos que a gente fez, que são os exemplos que a gente usou em alguns exercícios. Então, esses exemplos aqui, eles dão conta da aplicação do que a gente está fazendo ali nos exercícios. Se aparecer mais algum outro complicado, a gente faz novamente um exemplo para ver como é que funciona a derivada, né? Então, esses são alguns exemplos simples, tá ok? É isso aí.